Vamos lá, você é pregador, pregadora da palavra de Deus e muitas das vezes já passou por aquela sensação de insegurança. Será que eu estou fazendo certo? Será que eu estou fazendo errado? Eu quero deixar aqui nesse breve vídeo 5 dicas para você sobre como pregar a palavra de Deus de forma eficaz para louvor da glória de Deus. Esse é o propósito, glorificar a Deus e fazer com que as pessoas compreendam o que foi ministrado. Eu nem vou citar aqui, pessoal, preste bastante atenção, eu nem vou citar aqui a parte espiritual da coisa. Leitura bíblica, oração, consagração, jejum, ou seja, a vida espiritual eu nem preciso colocar aqui como critério, porque se você está procurando pregar, isso aqui você já tem que ter, né? Então eu vou deixar isso de lado aqui, por um canto, compreendendo que você já tem isso como base, e eu quero falar aqui algumas dicas rápidas que eu separei para poder passar para você sobre como fazer uma boa pregação. Vamos lá, primeira dica é a seguinte: conheça muito bem o seu público, sabe? Tem muita gente que até sabe o que quer pregar, sabe o que vai falar, mas na hora que chega não consegue pregar tão bem porque a pessoa não conhece o público para quem ela vai pregar. Imagine que você é um jovem que vai ter a oportunidade de pregar numa igreja e aí você chega nessa igreja preparando uma mensagem para os jovens, mas quando chega lá as pessoas são todas adultas, quem sabe já pessoas de uma idade bem avançada. O linguajar precisa ser adaptado, as aplicações, a forma que você vai transmitir precisa ser adaptada. Então pense nisso. Para quem que eu vou pregar? O pastor me convidou para pregar na igreja dele, vai ser num culto de domingo, todos os irmãos ali da igreja, jovens, crianças, adultos, todo mundo junto. Como que eu devo levar essa mensagem? Ah, não, eu vou pregar no culto de jovens, então eu vou chegar lá e trazer uma mensagem toda muito formal, com um linguajar mais difícil para que eles compreendam? Ou será que eu vou, né, pregar para crianças? É para criança que você vai pregar? Será que você vai falar igual eu estou falando aqui nesse vídeo? Tem uma diferença na hora de falar para cada um dos públicos. Então conheça o público que você vai pregar. Não somente nessa área de idade, de faixa etária que eu estou falando aqui, não, mas em outras áreas também. Conheça no sentido, eu vou pregar numa igreja Assembleia de Deus? Ou é numa igreja presbiteriana, ou é numa igreja quadrangular, é numa igreja batista. Nessa igreja, como que as pessoas reagem? Eles batem palma lá nessa igreja ou não? Tem igrejas que não batem palma. Lá nessa igreja, eles batem palmas ou não? Porque imagine, você está pregando, a sua mensagem até está sendo construída legal, você pede para a igreja fazer uma coisa que lá naquela igreja não é comum fazer. Então, conheça o seu público. E esse conhecimento aqui vai se dar como? Como, pastor, que eu posso conhecer esse público? Conversando com quem te convidou para pregar. Se o grupo de homens daquela igreja vai fazer um trabalho lá e te convidou para pregar para os homens, né? Pergunte para o líder do grupo de homens ali, olha, como é que eu vou fazer? Vai ter só homens lá nesse dia? Vai ter mulheres também? Como é que é lá na sua igreja? A forma que você acha que deve ser conduzida essa parte? Pergunta, não custa nada. É melhor você agir assim do que você chegar lá no ambiente, né, despreparado, e aí quando você vai ver o que vai falar ali para o povo, você está completamente destoando do que as pessoas lá esperavam, entende? Então, mas o importante não é a mensagem, não é a palavra e tudo mais, mas lembre-se, você está entregando, que você não seja o empecilho para a palavra chegar às pessoas. A palavra vai chegar apesar de você, mas que você não seja esse apesar, mas que você seja um a mais, para que Deus te use ali nesse sentido de que você preparou-se para poder, né, impulsionar ainda mais essa palavra. Entende? Uma outra dica rápida aqui para você. Pega essas dicas, anote isso aí, que faz uma diferença e tanto, pessoal. Estruture muito bem sua pregação. Tem gente que fala, que tem aquela famosa frase, olha, eu não gosto de preparar a pregação não, sabe? Eu acho que isso aí acaba limitando o Espírito Santo. Eu gosto da revelação fresquinha na hora. Eu abro o versículo lá na hora de pregar e Deus entrega a mensagem ali na hora. Isso, na maioria das vezes, é costume de pregador, né, preguiçoso, que não tem coragem de se debruçar sobre o texto bíblico e labutar, e estudar, e fazer a exegese do texto, e ler, e pedir a orientação do Espírito Santo para poder lhe mostrar a revelação daquele texto, e aí usa isso para espiritualizar a coisa e falar, não, eu gosto da revelação na hora. Né? Mas isso só revela o despreparo. Eu creio que se você está assistindo esse vídeo aqui, você não faz isso, né? Você é um homem de oração, você é uma mulher de oração, você é uma pessoa que se debruça sobre a palavra. Então, né, essa dica aqui, ela, para você, ela vai servir muito bem. Por quê? Porque dedique-se para, sabe, estruturar muito bem o seu texto. Todo texto, todo filme que você assiste tem um início, meio e fim. Todo, toda série que você assiste, toda novela que existe, qualquer coisa hoje em dia, qualquer diálogo, qualquer redação
tem início, meio e fim. E você precisa também ter uma pregação com início, meio e fim. Tem muitas pessoas que vão pregar, não preparam um esboço, porque também dizem que limita o Espírito Santo. Parece que o Espírito Santo é limitado por tudo, né? O esboço limita o Espírito Santo, tudo limita o Espírito Santo. E não, gente. Você pode sim se preparar, o esboço ali é para te ajudar, uma hora vai dar branco, você vai estar ali falando para uma multidão. Imagine, Deus te revelou algo importante, você estudando, estudou, aprendeu coisas novas que vão abençoar a igreja, e aí simplesmente por causa do nervosismo da hora você esquece. E aí quando você já está indo embora lá para sua casa, você lembra, nossa, eu esqueci de falar aquela parte, iria abençoar os irmãos, mas eu esqueci. Não sei, você não esqueceria se tivesse um esboço, anotado aquele detalhe ali, para você simplesmente consultar. Irmãos, olha só, enquanto eu meditava nessa palavra, enquanto eu estudava, preparava essa mensagem para trazer para vocês, eu aprendi algo que eu creio que o próprio Deus que me mostrou. Olha que lindo isso. E você explica aquilo para os irmãos, abençoou eles, simplesmente porque você consultou o seu esboço rapidinho. Então prepare, estruture a sua pregação, uma introdução bem feita, com um desenvolvimento bem feito, que as pessoas consigam compreender o que você está falando, a sua linha de raciocínio, e com uma conclusão chamando o povo ali ao arrependimento, é claro. Esse é o propósito da pregação. Outra coisa, seja autêntico. Gente, isso aqui é muito importante. Tem pregadores, a pessoa está falando aqui, olha, ela está conversando com você normal. Nossa, cara, que legal, você fez isso e aquilo e tudo mais. Aí ela pega o microfone para pregar. Eu cumprimento os amados irmãos com a paz do Senhor. E muda a voz, faz impostação, uma entonação vocal completamente distorcida. Ela assume um personagem para pregar, perde toda a autenticidade. As pessoas percebem isso, sabe? Então, na hora que você for pregar, haja de forma natural. Não estou falando para você chegar lá desleixado, falando, como por exemplo eu estou falando aqui nesse vídeo. É um vídeo de internet, eu não estou pregando aqui a palavra. Quando eu estou pregando, é claro que eu tenho todo um cuidado a mais com as palavras, mas eu não preciso também assumir um personagem. Porque eu vi aquele pastor tal, que ele prega daquele jeito, eu vou pregar igual ele. Não tem problema você se inspirar em alguém. Agora, o problema é quando você copia esse alguém, você vem exatamente falando igual a ele, usando os gestos igual a ele, e não precisa disso. Seja autêntico. Se você conversa de uma forma com as pessoas, tente manter essa autenticidade na hora de pregar, né? Pregue ali de uma maneira que as pessoas vão te compreender e tal, e que as pessoas não vão ficar reparando nos artifícios vocais que você faz, ou na roupa sua, ou em qualquer outra coisa. O foco das pessoas tem que ser na palavra. Seja o mais claro possível, seja o mais claro possível, seja o mais objetivo possível, para que as pessoas entendam, sabe? Eu acho que a pregação mais eficaz não é aquela em que quando termina a mensagem, as pessoas ficam dizendo, esse pregador é um homem de Deus, olha como ele pregou. Não, a mensagem mais eficaz é aquela que quando termina, as pessoas nem lembram do pregador, mas falem, Deus é incrível, olha o que ele fez por mim, olha o que Jesus fez. Essa é a mensagem poderosa, sabe, pessoal? Uma outra dica aqui para vocês, olha só. Envolva o público que está te ouvindo para que eles interajam com você de alguma forma na mensagem. Eu não estou falando daqueles artifícios que algumas pessoas usam de ficar falando o seguinte, vire para o irmão que está do seu lado e diga para ele isso, diga para ele aquilo. Não. Em algum momento isso tem algum poder didático? Tem, desde que você use com muita moderação e que seja algo bem rápido e específico, né? Mas na maioria das vezes não é disso que eu estou falando, envolver o público. Eu estou falando de você se conectar com o público ao ponto de você perceber que há um dinamismo. Você conectar, olhar nos olhos das pessoas. Não precisa você ler o seu sermão inteiro, anotar o seu sermão todo e ficar lendo lá na frente. Causa desconexão com o nosso público aqui no Brasil. Não precisa também você chegar lá e pregar de olhos fechados, porque assim parece que é mais espiritual. Não. A conexão no olhar existe. Se eu passasse esse vídeo inteiro falando com você, mas olhando aqui para esse computador, não faria sentido. Você precisa olhar para as pessoas. Olhe no olho, eu estou olhando para uma câmera. Mas quando eu olho aqui para a lente da câmera, parece que eu estou olhando no seu olho e causa uma certa conexão aqui com você. Se eu te falar, curte esse vídeo, não esquece de deixar a curtida, eu estou te chamando para uma ação. Então, nesse momento, talvez você tenha a oportunidade de clicar aí no curtir. Você está entendendo? Então, faça isso. No momento em que você estiver pregando, olhe para as pessoas ali do auditório, perceba a reação delas. No momento em que você falar algo, vai ter gente que vai ficar com aquela cara de dúvida. E aí você fala, talvez vocês não estejam entendendo, mas olha o que Jesus fez. E você vai perceber o olhar da pessoa mudar, a ficha dela cair, ela, agora eu entendi o que quer dizer. Você vai ver pessoas glorificarem a Deus, você vai ver pessoas
demonstrarem ali o choro, você falando e algumas pessoas olhando para você e confirmando com a cabeça, que é sinal que ela está entendendo. Isso é importante. E isso você vai causar com a sua audiência através do olhar, através da sua gesticulação, da forma como você vai conduzir ali a sua mensagem. Então pense nisso, pregador. Não custa nada você começar a treinar essas coisas também. A oração, a leitura, lembra? Tudo isso você já tem. Você já está se dedicando a Deus. Mas agora, estruture muito bem a mensagem. Saiba para quem você vai pregar, prepare muito bem ali a forma de apresentar esse sermão, tudo isso é importante. Eu vou deixar uma última dica aqui para o vídeo não estender demais, já está passando aqui dos 10 minutos praticamente. A última dica que eu deixo para você é a mais importante: enfatize a mensagem central do seu texto. E na maioria das vezes a mensagem central vai ser Cristo. Não queira glória para si em nenhum momento. Entenda que se você preparou o melhor sermão, se você apresentou esse sermão da melhor forma possível, se você foi lá e fez a pregação mais incrível do mundo, entenda que nenhuma glória dessa mensagem, de algo que aconteceu ali, é sua. A glória é toda de Deus, a glória é toda de Jesus. E no momento em que você entregar a mensagem, entenda que você só é o mensageiro que está entregando a mensagem. Você não é o dono da mensagem. Sabe? Então, você só transmitiu, você só foi um instrumento pelo qual Deus abençoou a igreja. Então não retenha glória para si. Pregue Cristo. Não pregue a respeito da Bíblia. Pregue a Bíblia. Fale da Bíblia. Ensine a Bíblia, a Escritura. Deixe a Bíblia falar. Leia o texto bíblico. Sabe aquela pegada que muitos têm? Acaba de ler o texto bíblico logo no início da mensagem e fala: agora feche a Bíblia porque Deus vai falar com você. Epa, não fecha não. Fala com os irmãos, leiam aí, vamos ler. Terminou de ler, permaneça com a sua Bíblia aberta, feche os seus olhos um instante, vamos orar, ore com a igreja e agora fale. Comece a pregar, todo mundo de Bíblia aberta. Conforme você vai explicando o texto, você fala: olha aí o que está escrito no versículo 15, irmãos, tal. Lê o texto, agora fala. Vocês percebem como Deus está agindo? Ou seja, leia a Bíblia e explique a Bíblia para os irmãos. E é claro, aplique a Bíblia para os irmãos. O reverendo Hernandes Dias Lopes fala algo muito bonito. Ele resume pregação exatamente nesses 3 verbos, né? Ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Então, ler, explicar e aplicar. Faça isso e entenda que todo louvor é de Deus, toda glória é de Deus e que toda pregação ela deve anunciar Cristo Jesus. Fazendo isso, e é claro, todas essas dicas que eu dei, conciliadas à sua vida espiritual, de oração, de leitura da palavra, de consagração a Deus, eu tenho certeza que você vai continuar sendo, na verdade, um instrumento nas mãos de Deus para abençoar a sua comunidade de fé, para abençoar a sua igreja, abençoar a vida dos irmãos, em nome de Jesus. Eu deixo essas dicas para você e deixo aqui uma dica ainda mais legal, né? Se prepare cada vez mais, tanto espiritualmente quanto também teologicamente, né, intelectualmente, que também é importante, né? E aqui eu deixo a recomendação: você quer estudar teologia com a gente aqui do Instituto Bíblico de Teologia? Vou deixar um link aqui abaixo na descrição, no primeiro comentário também. Basta você clicar nesse link e você vai conhecer a nossa formação completa em teologia. Todas as disciplinas de teologia sistemática, teologia bíblica, você vai ter acesso, vai estudar junto com a gente, com direito a certificado, ou seja, você vai poder estudar de forma simples, de forma objetiva, aprender a respeito das doutrinas centrais da fé, se aprofundar no estudo teológico, no estudo bíblico, e assim poder se preparar ainda mais para ser uma bênção aí na sua igreja e abençoar a vida do povo de Deus em nome de Jesus, tá bom? Então é isso. Deus abençoe a sua vida, deixa um like aí nesse vídeo, se inscreva no canal se você gostou, deixe seu comentário, dê outras dicas aí nos comentários sobre o que você, né, pode fazer para que a sua pregação seja ainda mais eficaz, ou quais coisas que você talvez discorda de mim aqui, como que você complementaria o que eu falei. Vamos conversar aí com muita educação, é claro, nos comentários e crescermos juntos para louvor da glória de Deus. Então é isso, pessoal. Deus abençoe a todos, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.